Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, para desfrutar da sua palavra, que é viva para nós. Fala conosco nessa noite, que a tua palavra possa vir como luz, como dando direção. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito possa vir sobre nós como facho de luz, nos iluminando todo o nosso ser. Fala, Senhor, Santo Espírito conosco. O Senhor sabe cada um de nós, o Senhor conhece cada coração aqui presente, os irmãos que estão em casa. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. E é o Senhor que alimenta a tua igreja. É o Senhor que fala, é o Senhor que cuida. Por isso, Senhor, nessa noite, nós nos dispomos a Ti. Fala com a tua igreja, Senhor. Nos abençoa nessa noite. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Jesus é nosso Senhor. Nós vamos dar sequência nessa noite do livro que nós estamos vendo sobre os princípios. O nome do livro é O Evangelho de Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmão. Vamos entrar hoje, nessa noite, no capítulo 8 desse livro, que tem como título A Obra do Espírito Santo, Iluminação e Comunhão. Amém? Só que antes da gente entrar, nós vamos revisar alguns pontos que é de grande importância para todos nós. Amém? Vimos anteriormente como Deus manifestou sua graça e cumpriu sua justiça. Vimos também como Deus, por meio de seu Filho Jesus, morreu por nós e por nossos pecados para nos salvar. João, capítulo 16. João 3, desculpa, irmãos. João 3, 16. Versículo muito conhecido, né? Maravilhoso esse versículo. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o Senhor. Cumprindo assim, irmãos, a obra de redenção. Em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ó Senhor Jesus, sua obra de redenção nos justifica, irmãos. Fala para o irmão do lado: a obra do Senhor nos justifica. Amém. Senhor Jesus, diante de Deus, pela fé, no seu sangue. Romanos 3, 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Eu queria que os irmãos lessem esse versículo comigo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Senhor Jesus, na sua ressurreição dentre os mortos se torna a nossa segurança da fé. Por quê, irmãos? Porque a ressurreição do Senhor é a prova que Deus aceitou todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Ele aceitou. Tudo aquela dívida que eu e você tinha foi paga. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus, mediante a fé,
Esse é um fato glorioso, irmãos. O Senhor satisfez todas as exigências de Deus. Isso não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus! Eu queria compartilhar também com os irmãos para a gente poder desfrutar da obra, do aspecto da ascensão do Senhor, né? A ascensão do Senhor, Jesus, é o seu comparecer diante de Deus ao nosso favor, a fim de que possamos ser aceitos em Cristo. E a base desse versículo está em Hebreus capítulo 9, versículo 24. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, todos nós comparecemos diante de Deus nele, é no Senhor. Amém? Senhor Jesus. Então agora, irmãos, nós vamos começar a falar sobre a obra do Espírito Santo e iluminação. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, o Senhor possa abrir os nossos corações, para que nós possamos receber essa obra tão maravilhosa, tão gloriosa, que é a obra do Espírito Santo. E o que ela tem feito a cada um de nós todos os dias. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. 2, a partir do versículo 6. Diz assim: No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitindo a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10, irmãos, vamos ler junto? Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ó Senhor Jesus, foi dado para nós gratuitamente. Irmãos, mas agora nós vamos ver como que nós éramos antes desse Espírito, desse Senhor aparecer para nós. Amém? Vamos ver qual era a nossa condição. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, essa era a nossa condição. Quando estava no mundo, era essa a minha condição, essa era a sua condição. E ainda mais, quero ler com os irmãos, Mateus 4,16. Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam nas regiões de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ó Senhor Jesus!
Irmãos, o primeiro passo que o Espírito Santo faz é abrir os olhos do pecador. Vamos ver Atos capítulo 28. Irmãos, nós temos muitos versículos, por isso que eu estou meio rápido assim, tá bom? Marcos capítulo 28. Desculpa, Atos 28. Atos 28. 26, 18. Atos 26, 18. Diz assim: para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, ao Espírito Santo agindo, trabalhando, para trazer salvação para cada um de nós. Porque irmãos, sem a luz não há consciência de pecado, não há consciência que eu preciso do Senhor. Não é verdade? Não é assim? Ó Senhor Jesus, mas quando o Espírito Santo nos revela, tá certo? Do pecado, da justiça e do juízo, mostra a nossa condição. Olha só o que acontece. João 16. João 16 diz assim. João 16, a partir do versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Senhor Jesus. Irmãos, eu fiz algumas anotações aqui para a gente desfrutar dessa porção. Versículo 8 diz assim: quando ele vier, convencerá. Esse convencerá, ele é muito maravilhoso, né? Aqui, pelo que eu estava lendo, diz assim: convencer significa persuadir alguém a acreditar ou agir com base em argumento. Convencer muitas vezes com a finalidade de alcançar a salvação. Essa palavra está no ato de aconselhar. É como o Espírito Santo aparecer para mim, me iluminar e falar para mim assim: você é um pecador. Você precisa do Evangelho. Você precisa do perdão que há nesse Evangelho, para que você tenha a vida eterna. Esse argumento é maravilhoso. Que argumento maravilhoso. E todos nós um dia recebemos esse argumento, não é verdade? Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque ele nos convenceu. O Senhor falou: olha, eu tenho algo extremamente maravilhoso te esperando. O que você precisa é crer. Se você crê, você vai receber. Amém? Aí ele fala, né, da justiça. Irmãos, justiça é o próprio Cristo, né? Ele é a nossa justiça. No versículo 10 fala sobre isso. Mas eu queria ler também com os irmãos Romanos 5,17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, se eu sou convencido pelo Espírito, Cristo é a minha justiça. Eu sou justificado nele. Não é verdade, irmãos? Louvado seja o Senhor. E aqui a gente viu, né, que juízo é para Satanás, né? E para aqueles que não creem no Senhor. Então o Espírito veio e nos trouxe o quê? O convencimento, a luz, nos iluminou, nos mostrou o caminho, a salvação de Deus para nós. Irmãos, que maravilha é esse trabalhar do Espírito. E lembrando os irmãos que toda a obra do Senhor foi realizada há mais de 2000 anos atrás, não é verdade? Mas eu e você, eu falo por mim, há poucos anos atrás eu recebi essa bênção. Eu fui convencido pelo Espírito
a seguir esse Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, olha só o que fala ainda mais, né? Sem iluminação a pessoa pode ouvir o evangelho, mas sem compreendê-lo. Quando a luz chega, a pessoa torna-se viva e isso gera arrependimento. Eu quero ler de novo essa frase. Sem iluminação do Espírito, a pessoa pode ouvir o evangelho, mas sem compreendê-lo. Mas quando a luz chega, ela torna viva. Isso gera um arrependimento nessa pessoa. Irmãos, eu quero pegar um ganchinho aqui para me dar um testemunho. Quando eu me converti. As pessoas que me acompanhavam na época, os irmãos, né, depois, sabem muito bem do que eu vou falar aqui. Eu era muito difícil, irmãos, mas o Senhor não desistiu de mim. Eu levava a minha esposa na reunião do grupo familiar, largava ela lá na porta da casa que era minha irmã, deixava lá e não entrava. Eu ia embora. Porque o príncipe desse mundo, ele cega. E eu deixava ela, e foi várias vezes isso. Deixava ela ir embora. Às vezes, quando eu chegava ela para buscar, eu esperava ela lá de fora, não entrava. Mas um dia, louvado seja o Senhor, um dia, irmãos, até me emociono. Eu desci do carro, eu entrei, aí os irmãos estavam todos lá reunidos na sala, aí um irmão, né, com muito amor, falou, você não quer participar conosco? Eu era muito crítico. Eu falei, não, obrigado, vou tomar uma água. Aí eu fui lá para a cozinha, fiz de conta que bebi água e voltei. Aí eu falei, eu quero ouvir o que esses crentes falam. E na casa dela tinha duas venezianas, uma de cá, né? Eu fudiei por fora e agachei, porque eu queria ouvir. Irmãos, o Senhor falou comigo de uma forma tão forte, que eu comecei a chorar ali. No meu interior, a luz brilhou. Os meus olhos abriu. Quando terminou a reunião, eu falei para minha esposa, para a Nilza e para a Lúcia, né? Falei, que dia que tem reunião aqui? Eles falaram, quinta-feira, eu vou vir. Às 2? Mentira. Não, eu vou vir. Eu não acredito, eu vou vir. Então você está falando, vamos orar. Vamos continuar orando. Porque eu era muito difícil. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele não desiste de nós. Irmãos, e na outra semana eu estava lá. Graças ao Senhor por a obra do Espírito Santo. Tá certo? Por isso, irmãos, eu queria dizer para os irmãos o seguinte. Ir para uma parábola muito conhecida de Lucas 15. Para a gente poder desfrutar dessa palavra juntos. Senhor Jesus. Lucas capítulo 15 narra, né, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E por que eu compartilhei com os irmãos sobre isso? Porque a luz brilhou para mim e me trouxe arrependimento, né? Eu pude me arrepender e fui para a casa do Pai. Não é verdade? Eu fui para a casa do Pai, assim como os irmãos. Em Lucas 15, o versículo 17, fala assim, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Senhor Jesus. Irmãos, eu gosto muito desse capítulo, né? Aqui mostra a figura do Deus triuno, né? Aqui mostra o Filho, né? A parábola da ovelha perdida, vindo buscar esse homem, esse pecador, o perdido, não é verdade? Vamos ler Lucas 19:10. Fica aqui que a gente vai voltar, tá, irmãos? 19:10. Diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu estou olhando aqui para o rosto de muitos que estavam perdidos. Não é verdade? Nós fomos achados por Ele. Louvado seja o Senhor. Isso não é maravilhoso, irmãos? Senhor Jesus. E na parábola do filho pródigo, mostra para nós o quê? O pai,
com os braços abertos, esperando pela volta do seu filho, né? Esse filho que ele foi para o mundo, né? Ele requereu toda a herança que ele tinha e foi para o mundo. Ele foi viver dissolutamente, não é verdade? E lá gastou todos, tal. Mas quem trouxe ele de volta? O Espírito. E aonde que está aqui que nos dá essa porção aqui, nos afirma isso. Olha a parábola da dracma perdida. Olha só o que ela fala, né? Diz assim, Senhor Jesus, versículo 8, irmãos. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Irmãos, isso aqui representa o Espírito, né? Acende a lamparina, varre a casa, procura com muito empenho até encontrá-la. Isso aconteceu comigo. Foi até encontrar, achei. E quando acha, a alegria, né? Aqui nos mostra, irmãos, que o Espírito é que nos faz, ilumina e nos traz de volta para a casa do Pai. Tá certo? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a parábola do filho pródigo mostra para nós, né? Que esse filho, ele estava com um problema de relacionamento com o pai. Não é verdade? Por isso que ele foi embora. Porque ele não queria mais saber o que o pai pensava, o que o pai gostava, ele queria sua herança ir embora. Ele não ligava mais. Tá certo? E ele foi embora. Mas quando ele cai em si, olha só, caindo em si, ou seja, o Espírito iluminou ele. E a primeira coisa que o Espírito fez ele lembrar é que na casa do Pai havia abundância de pão. Irmãos, eu queria pegar essas parábolas e aplicar, porque ela é tanto aplicável para incrédulos ou para nós também que somos crentes. Amém? Veja bem, quantos filhos de Deus hoje não estão nessa condição sem desfrutar o pão da casa do Pai? Não é verdade? Quantos filhos de Deus hoje estão aí perdido? Vamos usar essa expressão, perdido. Por quê? Porque às vezes o coração está cheio de tantas coisas que não é o Senhor. Cheio de raízes de amargura, de mágoa. Quer ver, irmãos? Olha só. O que fala lá em Hebreus 4, 28? Quer ver? Vamos ler Hebreus 4. Nós vamos ler a partir do 28, 4, 28. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Se nós pedirmos por Espírito nos iluminar, quantas vezes a nossa boca sai palavras que ferem as pessoas, que ferem os nossos cônjuges, que ferem os nossos filhos? Irmãos, quantas vezes, por fato disso acontecer, eu perco o desfrute do pão que há com abundância na casa do Pai? Eu tenho um problema de relacionamento com o Pai por causa disso. Olha só, no versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Versículo 32, vamos ler junto, irmãos? Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu estou lendo na Nova Almeida, viu, irmãos?
Amém? Então aqui a gente percebe, né, que o que eu e você precisamos é sempre ter a percepção no Espírito, aonde nós estamos. Irmãos, eu tenho algumas perguntas para fazer para os irmãos que eu fiz para mim, e eu fiquei muito exposto ao preparar essa mensagem. Quanto tempo, às vezes, você passa sem ler a palavra? E por não ler a palavra, quanto tempo você passa sem alimentar da palavra? E fato disso acontece é que você enfraquece e perde a comunhão com o Pai. Perde o desfrute com o Pai. Você perde o pão que há em abundância na casa do Pai. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo e queria passar para os irmãos. Como você tem vindo para as reuniões? Isso é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Como observadores, essa semana as irmãs desfrutaram disso, né? Como observadores ou espectadores? Ou você tem vindo com um coração de busca? Eu quero o pão que há na casa do meu Pai. Irmãos, nessa parábola aqui de Lucas 15, retrata um filho pródigo que foi para o mundo, mas quando ele retorna, o pai sai correndo de braços abertos, abraça e beija ele. Mas também tem lá um filho que está lá dentro da casa e fica questionando o pai. Pai, estou aqui, o senhor não matou nenhum cabrito para mim? Mas o pai responde para ele, filho, tudo o que é meu é seu. Isso nos mostra o que, irmãos? Os dois são filhos, não é verdade? Os dois não são filhos? Os dois não têm a posição de filhos? A posição é de filhos, mas eles não estavam na condição de filhos. Por quê? Eu quero dar um exemplo aqui. Lucas, você precisa pedir autorização para os seus pais para abrir a geladeira, para pegar alguma coisa para comer? Não é tudo que eles põem lá dentro, não é seu? Não é verdade? Irmãos, tudo que está na casa do Pai é para nós. Nós somos filhos. Nós precisamos tomar posse. Não podemos aceitar viver de uma maneira sem desfrutar as riquezas que esse Pai tem para nós. E o Espírito nos chama para essa comunhão. Nos ilumina para isso. Amém? Senhor Jesus. Amém? Vamos prosseguir aqui, irmãos. Para que o homem aceite a obra do Senhor Jesus na cruz, sem a iluminação do Espírito Santo, não somos capazes de ver nossos pecados, nem que estamos perdidos. A Bíblia mostra que o Espírito Santo não apenas vem para iluminar e mostrar nossos pecados, nossa posição perdida e nossa injustiça diante de Deus e dos homens, mas esse Espírito é também enviado de Deus. Irmãos, esse Espírito é também enviado de Deus e derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne, com o propósito de que o homem em todo lugar seja salvo por sua atuação. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu queria ler com os irmãos Atos, capítulo 2, versículo 17. Atos 2, 17. Diz assim. Vamos ler junto esse versículo? Por isso, Atos 2, 17. Senhor Jesus. Atos 2, 17. Senhor Jesus. E acontecerá nos últimos dias, diz, quem está falando aqui? Deus. O Senhor está falando. Diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão.
e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Versículo 20. Desculpa, irmão, 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Irmãos, olha a grandiosidade desse amor de Deus para nós, né? Se qualquer ser humano, se tiver qualquer um de nós, o incrédulo ali, sobre aquele corpo está derramado o Espírito. Assim como nós, antes de converter, o Espírito estava derramado. Irmão, a chave é se você crer, invocar esse nome. Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim, 10, muito conhecido por nós, né? Mas que seja com frescor nessa noite, cheio de desfrute. Amém? 10, versículo 8. Porque, vamos ler junto, irmãos? 10, 8? Amém? Amém. Versículo 9. Porque aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, aqui fala que a palavra, ela está perto de ti. Ela está perto de mim e no teu coração. Se você crer, será salvo. E Romanos 10, 13, muito conhecido, fala assim, na tua boca, se você invocar, vamos ler junto o versículo, ó, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, amém. Irmãos, às vezes a pessoa pode argumentar assim, mas se a pessoa for muda, se ela não falar, e aí? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A salvação de Deus, ela é completa. Ela fala assim, mas você tem um coração. Se você crê, você recebe essa salvação. Se você crê, no seu coração, você está apto para receber essa salvação. Irmãos, invocar o nome do Senhor é para a nossa salvação. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, com o passar do tempo, às vezes acontece o quê? A gente invoca por invocar. Se torna um formalismo, às vezes, né? Um ritual. Não pode ser, irmãos. Invocar o nome do Senhor é algo que precisa ser realidade para nós. Cheio de frescor, cheio de desfrute. Porque eu e você cremos que esse nome tem poder para nos salvar. Esse nome tem poder para transformar o nosso ser. Você está tristinho? Invoca o Senhor. Esse nome é alegria, ele tem poder para tirar toda a sua ansiedade, todo o seu mau humor desse dia, trazer paz, trazer luz, desfrute. Esse nome tem o poder de trazer você e eu para a casa do Pai de volta, para desfrutar do pão em abundância. Isso não é maravilhoso, irmãos? Senhor Jesus, é por isso, irmãos, que eu preciso todos os dias invocar esse Senhor. Desfrutar desse invocar. Irmãos, não precisa ser, nossa, mas eu não sei orar. Mas eu não sei falar bem. Mas eu sou tão pobrezinho, eu sou tão milionário. Irmãos, você só precisa crer. Você só precisa invocar. Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei como é que está o seu interior, mas o seu interior pode ser transformado, só sem invocar. Senhor Jesus. Sabe o que vai acontecer? Vai entrar dentro de você, cheio de poder, e vai dissipando todas as trevas, pelo invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, quero dar um exemplo aqui para os irmãos, né? Imagina aqui, que cheio de luz, mas aqui tem um quarto que está no escuro, tá certo? Mas se eu pegar uma broca e furar um buraco nessa parede, na hora que eu tirar essa broca,
imediatamente uma luz vai entrar ali, não é verdade? E quanto mais, isso aconteceu comigo, aconteceu com você, quanto mais você invocar, pum, mais a luz entra. Ó Senhor Jesus, isso não é maravilhoso, irmãos? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, e sabe quando a luz entra, sabe o que acontece? Toda a escuridão é dissipada. Todas as trevas dissipadas. Fala para o irmão do lado. Quando a luz entra, toda a escuridão é dissipada. Todas as trevas é dissipada. Senhor Jesus. Irmãos, e sabe o que nos mantém nessa luz, desfrutando dessa luz? Vamos desfrutar aqui, ó. Romanos 8, versículo 14. Buscando sempre um relacionamento com o Pai, né? Louvado seja o Senhor. 8,14 diz assim, ó. Vamos ler com os irmãos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, pois todos que são guiados, ser guiado pelo esse Espírito, na comunhão diária com esse Senhor, né? Isso é maravilhoso. Isso faz com que a luz brilhe, amém? No versículo ainda mais, no versículo 16, diz assim, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não precisa pedir permissão para abrir a geladeira. Você pode chegar, a casa é sua. Entra. Irmãos, por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui. Os meus filhos já casaram, né? Mas pergunta para eles, até hoje, eles têm a chave da casa e o controle do portão. Porque a casa é deles. Tá certo? A casa é do filho. Ó Senhor Jesus, a casa é para nós, irmãos. É desfrutar desse Deus maravilhoso. Irmãos, então por isso que eu e você precisamos orar para que a iluminação do Espírito venha constantemente em nossa vida. Eu quero ler para os irmãos Efésios capítulo 1. Irmãos, eu estou finalizando, viu? Efésios capítulo 1, versículo 17. Efésios capítulo 1, versículo 17. Senhor Jesus, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação ou do chamamento de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, e ainda mais, irmãos, permitir que Deus revele áreas ocultas em nosso ser. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos pedir ao Senhor, porque às vezes essas coisas ocultas podem nos afastar da presença, de desfrutar da casa do Pai, não é verdade? Salmo 139, vamos ler esse versículo. Salmo 139, versículo 23, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, esse precisa ser nosso coração diariamente. Orar ao Senhor. Senhor, sonda-me. Ainda mais, irmãos. 1 João, fala para nós, andar na luz. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. Vamos ler junto? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, olha que maravilha. Quanto mais nós andamos na luz, mais nós temos comunhão. Senhor Jesus. E qual que é a maneira mais prática de andar na luz? É invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, e mais um versículo, tem mais 2 versículos para a gente ler ainda. 2 Coríntios, capítulo 4.
2 Coríntios 4, versículo 6. Eu queria que os irmãos lessem comigo esse versículo. Senhor Jesus, porque Deus disse, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, olha que versículo maravilhoso. Porque foi Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, agora o último versículo eu queria ler com os irmãos dessa noite. Eu e você precisamos confiar no Evangelho como o poder de Deus para nós. Vamos ver Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Queria convidar os irmãos, 16. Eu queria convidar os irmãos para a gente ficar de pé, para a gente ler esse versículo. Pode ser? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Irmãos, o Evangelho, ele é o poder. É o poder de Deus. Mas esse Evangelho só pode ser o poder se eu creio nesse Evangelho. Se eu creio que esse Evangelho, ele é capaz de mudar a minha vida e é capaz de mudar toda a minha história, não é verdade? Louvado seja o Senhor, porque nós cremos nesse Evangelho e ele é o poder de Deus para nós. Amém? Irmãos, vamos continuar de pé e vamos fazer uma oração para a gente colocar uma vírgula. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo foi dado a nós. Ele foi derramado a cada um de nós, sobre toda a carne, para que hoje, Senhor, a atuação desse Espírito possa trazer salvação por meio da Tua palavra e alcançar cada pessoa. Obrigado, Senhor, por Teu falar. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã. Senhor, nos leve em paz para nossas casas, a desfrutar sempre da casa do Pai, a nos ter um coração sempre de voltar para a casa do Pai. Ter a percepção, Senhor, que nós precisamos de Ti, de invocar o Teu nome e desfrutar do pão em abundância que há na Tua casa. Louvado seja o Senhor. Amém.